Well, like I said, his mother's pussy smells like egg salad. O filme começa mostrando um homem chamado Stan Minton discutindo com uma senhora idosa, tentando oferecer a ela uma propriedade de investimento acessível. Os dois discutem porque a velha se opôs ao preço oferecido. Segundo a mulher, a propriedade era muito cara por estar localizada em uma favela. Stan tenta convencê-la, e quando eles chegam perto de um acordo, a polícia invade o escritório e dão voz de prisão. O corretor é levado à delegacia por fraude, porque ficou comprovado que ele tinha enganado idosos com investimentos fraudulentos. No primeiro dia de julgamento, o júri julga ele como culpado, deixando a situação bem complicada. Stan fica furioso com Mal, seu advogado, que não quer subornar o juiz para tirá-lo da prisão. Ele então despede Mal e contrata um novo advogado corrupto chamado Popper. Popper conseguiu que o juiz reduzisse a pena de prisão de Stan para que ele fosse só condenado a 3 anos, mas antes que fosse preso ele teria 6 meses para se preparar. Popper o aconselha a tirar férias permanentes no Brasil, mas ele se recusa porque todos os seus bens foram congelados e ele não quer os deixar para trás. Mais tarde, Stan e sua esposa Mindy saem para jantar. Como vai passar muito tempo sozinha depois que ele for preso, ela tenta o convencerem a terem um bebê, mas Stan se recusa. Mindy fica muito triste com a rejeição e vai embora. Depois de ficar sozinho, Stan decide ir a um bar de motoqueiros. Lá ele conhece um ex-presidiário e o paga para conversar e contar o ambiente na prisão. O homem diz que a prisão é um lugar terrível, onde existe muito bullying e assédio por parte de outros presos. E o pior é que os carcereiros parecem permitir tudo isso. O motoqueiro também diz que o fato de Stan não pertencer a nenhum tipo de grupo significa que ele vai ser alvo fácil para ser assediado. De manhã, ele começa a pensar em várias maneiras para não ser intimidado e assediado na prisão. Ele tenta parecer forte e musculoso com injeções de esteroides. Também começa a fazer exercícios. Ele faz até uma tatuagem e pensa em uma forma de proteger o seu orifício traseiro. Um dia, enquanto fazia seu treinamento em um dojo de karatê, Stan fica insatisfeito por causa dos movimentos repetitivos, o que o aborrecia, já que não sentia que estava progredindo e o seu tempo estava acabando. Ele então desafia um dos alunos do dojo para uma luta, mas é facilmente derrubado. Irritado por ter sido derrotado, Stan se levanta e o ataca de volta. Por causa disso, ele é expulso do dojo por realizar um ataque brutal e contra as regras. Ao sair, o corretor encontra um velho morador de rua que o provoca por ter sido expulso. Stan pergunta se ele pode fazer melhor, e o cara responde socando e quebrando uma parede de tijolos. O corretor fica impressionado com tamanha habilidade. Stan convida o velho para ficar em sua casa e o apresenta a Mindy como o mestre. Olha, o treinamento é pesado e vai desde comer carne crua até apanhar com uma tocha enquanto fica deitado em uma pedra de gelo. Depois de morar junto por algum tempo, Mindy começa a se sentir desconfortável com a presença do mestre, por conta de seu estilo de vida desleixado e o seu hábito de deixar bitucas por aí. Além disso, a esposa fica muito preocupada pelos métodos do mestre, que são bem agressivos. Durante seu tempo como discípulo, Stan não só aprende artes marciais, mas também teve que praticar disciplina para aumentar a resistência. Com o tempo, ele fica cada vez mais focado em seu treinamento e começa a ignorar a sua esposa. Ela se sente tão solitária que decide o deixar. Mindy ainda diz que Stan não se importa mais com ela, e ele tenta convencê-la a ficar, mas ela insiste em ir. Mesmo sem sua companheira ao seu lado, o corretor continua seu treinamento com o mestre. Depois de passar por uma série de exercícios físicos bastante extremos, ele é capaz de dominar as artes marciais ensinadas pelo treinador. Para comemorar seu progresso, ele convida o mestre e Popper para jantar em um restaurante, onde o velho diz a Stan que ele é o segundo aluno que treinou. O mestre espera que Stan nunca encontre seu primeiro aluno, porque ele usa as artes marciais para fazer o mal. Depois do jantar, Stan testa suas habilidades de luta, desafiando o Sensei Sho, o dono do dojo de karatê que o expulsou. O sensei aceita o desafio e luta com ele.
Stan, que agora é um especialista em artes marciais, consegue derrotá-lo facilmente, graças à educação do mestre e ao treinamento árduo que o velho passou para ele. Stan agora tá mais confiante e vai por livre e espontânea vontade ao tribunal para cumprir sua pena. O mestre e Popper o acompanham. O corretor pergunta ao seu advogado se a sua esposa pediu divórcio e fica feliz ao saber que ela não pediu. Mindy só observava seu marido de longe com muitas lágrimas nos olhos. Stan viaja em um ônibus com vários outros presidiários rumo à prisão. Antes de chegar ao destino, um preso tenta assediá-lo, mas o vendedor o intimida e o avisa para não o incomodar mais. Gente, o Stan realmente ficou assustador, não é? Eu é que não queria ser um preso na mira dele. E se você também não quer, é só se proteger sendo um inscrito aqui do canal. Quem faz parte da comunidade do Filmes Tecnológicos tem proteção contra o Stan. Na hora de terem os orifícios revistados, os guardas se assustam quando olham para do corretor, que fez algo tão bizarro que deixou eles chocados. Stan é colocado em uma cela junto com um velho chamado Larry Shorts. No dia seguinte, ele pergunta a Larry sobre a situação da prisão e quem são os prisioneiros mais perigosos de lá. Enquanto eles estão no campo, Larry mostra a Stan algumas gangues na prisão, sendo elas a gangue de negros, liderada por Cleon, a gangue mexicana, liderada por Juanito, e a gangue da galera que eu não posso citar aqui no YouTube para evitar problemas, mas ela é liderada por Patterson. Existe também um prisioneiro que é o mais durão e gosta de intimidar e assediar os novatos, conhecido como Big Raymond. O homem parece que está prestes a fazer algo terrível com Robbie, um dos novos presidiários que foi para a prisão junto com Stan. Big Raymond é considerado o mais durão entre os outros detentos. O corretor o desafia para uma luta para impor respeito. Por causa de seu treinamento, Stan consegue derrotá-lo facilmente. Depois de derrubar o grandão, Stan cria problemas com as gangues e também os desafiam para uma briga. Embora seja uma briga bem desigual de vários contra um, Stan consegue vencê-los sozinho com bastante tranquilidade. Enquanto todos brigam no pátio, Francis Gaske, o diretor da prisão, os observa de seu escritório e parece estar planejando algo que vai envolver o lutador novato. Depois que o corretor consegue derrotar Big Raymond e os líderes das gangues, todos os presos ficam com medo dele. Um detalhe legal é que durante seu tempo de treinamento com o mestre em sua casa, Stan teve que comer diversos tipos de comidas nojentas, inclusive animais vivos. Esse treinamento serviu para prepará-lo para a comida da prisão. Quando ele a prova pela primeira vez, estranhamente acha ela gostosa. Robbie vai até ele e o agradece por sua ajuda, mas o corretor o ignora. Stan tenta se ajustar à vida na prisão e faz armas com itens improvisados para autodefesa. Um dia ele é chamado por um guarda da prisão para se encontrar com Gaske em seu escritório. Chegando lá, o velho oferece para ele charutos e uísque. Gaske confessa o desejo de utilizar o terreno da prisão, que é uma área imobiliária bastante estratégica e de alto valor de venda. Ele quer que o presidiário o ajude por causa de sua experiência no setor de venda de imóveis. Gaske oferece a Stan uma pena reduzida e liberdade condicional antecipada, o que é uma oferta muito tentadora. Nosso querido protagonista concorda em ajudá-la. E se você está assistindo o nosso vídeo até aqui, é porque tá gostando dele, não é? Então deixa seu like e se certifique de que você tá inscrito no nosso canal, para não perder os próximos vídeos, que olha, estão ficando cada vez melhores. Vamos voltar pro filme, que agora é o momento que a história vai ficando bem interessante. E a gente vai agora pro banheiro da prisão, onde Patterson, líder de uma das gangues, tenta atacar o Stan enquanto ele tá tomando banho. Só que o corretor consegue vê-lo pelo reflexo do registro do chuveiro e saca sua arma de autodefesa feita com sabonetes e cadarços. Como era de se esperar, Stan consegue vencer Patterson tranquilamente e o deixa no chão da prisão. Como eu comentei anteriormente, ele é líder daquela gangue que não pode ser mencionada, sendo um dos caras mais preconceituosos do lugar. Quando os presos da gangue dos negros o encontram no chão, fazem uma coisa bem sinistra com ele, que o faz ir para o hospital.
Um dia, enquanto estava no pátio, Stan estava observando o estado da prisão e dos detentos. Ele acaba percebendo que aconteciam brigas e pequenos tumultos todos os dias. Mais tarde, no escritório de Gask, o corretor está verificando se os documentos de propriedade estão completos, quando é abordado pelo diretor, que o apresenta a um homem chamado Deng, que trabalha com ele em projetos imobiliários. Stan descobre que Deng é da máfia por causa da tatuagem em sua mão. O presidiário diz a Gask que várias cláusulas não o beneficiam no contrato entre eles. Ao ouvir isso, o mafioso começa a ver Stan como uma ameaça, que pode frustrar seus planos de lucrar com o projeto imobiliário. E no dia seguinte, Stan liga para Popper, que está se divertindo com uma das juradas de seu caso, para tentar ajudar o seu cliente. O preso pergunta se sua esposa estava em processo de divórcio, só que Popper diz novamente que Mindy não pediu nada ainda. Depois de terminar a ligação, Popper é abordado por Deng e seus homens, que espancam o advogado em retaliação por Stan ter interferido em seus negócios. Enquanto está preso, o corretor começa a sentir muita falta de sua esposa e decide enviar uma carta para ela. Surpreendentemente, Mindy voltou para casa e agora mora com o mestre. Depois de ficar na prisão por vários meses, Stan se adapta bem ao ambiente. Com o respeito e o apoio dos presidiários, ele decide mudar a prisão. Stan começou reunindo os presos em um só lugar e depois confiscou todos os seus pertences que poderiam ser utilizados para atos de violência. Ele motiva todos a realizar atividades positivas, divertidas e que podem ser realizadas em conjunto. Ele também proíbe o bullying, o assédio e ainda ajuda Big Raymond a encontrar um novo parceiro para que ele não abuse mais dos prisioneiros novatos. Enquanto Stan comia no refeitório, Robbie e seus dois amigos o abordam e se oferecem para se juntar ao corretor. Depois disso, muitos outros presos também se juntam e começam a criar um tipo de gangue do bem. Larry dá uma carta enviada por Mindy a Stan, que diz que ela o desculpa e quer visitá-lo na prisão. Com o passar do tempo, a situação na instituição de segurança melhora. Depois do discurso de Stan, os prisioneiros se dão bem e não criam confusão, deixando o local extremamente pacífico. O corretor finalmente se encontra com Mindy depois de tanto tempo e se reconcilia com ela. Vendo a prisão tão calma, Gask começa a ficar inquieto e chama Stan para ir imediatamente ao seu escritório. Ele expressa a sua preocupação ao ver a nova atmosfera do lugar, porque isso poderia atrapalhar os seus planos. Aparentemente, Gask estava planejando causar uma bagunça tão grande na prisão que o conselho da instituição iria emitir uma ordem para disparar contra todos os presos. Isso iria abrir caminho para o seu plano de transformar os terrenos do lugar em imóveis que poderiam ser alugados e até vendidos para pessoas ricas. Mas como Stan deixou todos calmos, o plano de Gask correria o sério risco de não funcionar. O diretor ameaça o preso para que deixe as coisas como eram, ou Deng o espancaria até seu último suspiro. Quando Stan consulta Popper, seu advogado sugere que ele pense por si mesmo e atenda ao pedido de Gask. Assim seria solto o quanto antes. Depois de pensar bastante, o preso atende ao pedido do diretor e começa a criar confusões na prisão para que os detentos ficassem mais agressivos. Stan sabia que Gask faria uma grande bagunça quando o conselho da prisão visitasse o local e, consequentemente, causaria várias vítimas. Sabendo do perigo iminente, ele pede a Larry que ficasse na cela e não saísse para o campo, porque tinha medo do que poderia acontecer. Só que Larry percebe que algo está errado e alerta os prisioneiros, que começam a planejar alguma coisa. O dia da visita chega e membros do conselho penitenciário aparecem para inspeções de rotina. Os guardas da prisão foram armados com várias ferramentas para colocar ordem nos prisioneiros, que estão prestes a fazer uma grande bagunça. Stan se reúne com o conselho da prisão para providenciar a liberdade condicional que tinha sido prometido por Gask. Só que enquanto eles falam, Stan começa a se lembrar dos momentos felizes que passou com os outros detentos nos últimos meses. De última hora, ele muda de ideia e começa a se auto-sabotar para que os conselheiros o mantivessem na prisão. Stan não poderia permitir que os seus companheiros de prisão fossem alvejados pelos guardas só para que o diretor transformasse o local em um condomínio. Quando os presos entram no campo, Stan é impedido de ir ajudá-los por Deng e é forçado a lutar com ele. Aparentemente, Deng foi o primeiro discípulo do mestre, tendo uma habilidade que se equipara à de Stan.
Os dois se envolvem em uma batalha difícil, mas o corretor consegue se sair bem ao atingir Deng com o dedo, utilizando a técnica que o mestre tinha ensinado. Enquanto isso, os detentos recebem ferramentas e facas dos guardas para que começassem a rebelião. Os membros do conselho logo percebem que algo terrível vai acontecer. Stan chega correndo ao pátio e pede aos prisioneiros que não lutem. Os guardas da prisão já estavam se preparando para atirar, quando de repente os detentos começam a dançar, sendo esse o plano que tinham combinado com Larry. Dessa forma, os guardas não poderiam disparar contra eles, já que essa atividade não era considerada um ato de violência. Gask fica irritado com a atitude de todos, então pega um rifle de um dos guardas da prisão e começa a disparar contra os presidiários em frente ao conselho penitenciário. Quando Gask estava prestes a tirar a vida de Stan, Mindy aparece e o salva. Acontece que a sua esposa e o mestre entraram sorrateiramente na prisão e descobriram sobre o caos. Stan é finalmente libertado da prisão 3 anos depois, que agora é administrada por um novo diretor. Enquanto isso, Gask foi condenado e pode ser visto como companheiro de Big Raymond. Popper, o advogado corrupto de Stan, também é o mais novo detento de lá. Mindy se encontra com o marido na porta da prisão, junto com o mestre e o filho do casal. E esse foi o recap do filme Big Stan de 2007. Esse é um dos filmes mais engraçados que eu já vi. E olha, eu deixei várias partes de fora desse vídeo que você possa assistir ele e se divertir. Big Stan tem umas cenas que eu tenho certeza que vão te arrancar pelo menos um sorrisinho. Minha nota é 10 de 10. É um filme de ação e ao mesmo tempo de comédia. Muito bom e muito engraçado, com várias cenas memoráveis e um personagem que teve uma evolução pessoal muito da hora. O Stan deixou de ser um corretor que enganava idosos para se tornar um presidiário especialista em artes marciais que deixou todos na prisão bonzinhos. Deixa aí nos comentários qual que é a sua nota também. E se você assistiu até aqui é porque gostou, não é? Então assiste esse vídeo que eu postei esses dias também, onde um recepcionista espiava mulheres 24 horas por dia nos quartos de um hotel, até ver algo chocante. Te vejo lá, hein?